Hoje nós vamos ler então Mateus 12 inteiro e eu vou ler na versão da NVT. Por aquele tempo, Jesus estava caminhando pelos campos de cereal num sábado. Seus discípulos, sentindo fome, começaram a comer espigas, colher espigas e comê-las. Alguns fariseus os viram e protestaram. Veja, seus discípulos desobedecem à lei colhendo cereal no sábado. Jesus respondeu: Vocês não leram nas Escrituras o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Ele entrou na casa de Deus e, com seus companheiros, comeram os pães sagrados que só os sacerdotes tinham permissão de comer. E vocês não leram na lei de Moisés que os sacerdotes de serviço no templo podem trabalhar no sábado? Eu lhes digo: há alguém aqui maior que o templo. Vocês não teriam condenado meus discípulos inocentes se soubessem o significado das Escrituras. Quero que demonstrem misericórdia e não que ofereçam sacrifícios, pois o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Então Jesus foi à sinagoga local, onde viu um homem que tinha uma das mãos deformada. Os fariseus perguntaram a Jesus: A lei permite curar no sábado? Esperavam que ele dissesse sim, mas que pudessem acusá-lo. Jesus respondeu: Se um de vocês tivesse uma ovelha e ela caísse num poço no sábado, não trabalharia para tirá-la de lá? Quanto mais vale uma pessoa que uma ovelha? Sim, a lei permite que se faça o bem no sábado. Em seguida disse ao homem: Estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada e ficou igual à outra. Então os fariseus convocaram uma reunião para tramar um modo de matá-lo. Jesus, sabendo o que planejavam, retirou-se daquela região. Muitos o seguiram e ele curou todos os enfermos que havia entre eles. Contudo, advertiu-lhes que não revelassem quem ele era. Cumpriu-se assim a profecia de Isaías a seu respeito. Vejam meu servo, aquele que escolhi. Ele é meu amado. Nele tenho grande alegria. Porei sobre ele meu espírito, e ele proclamará justiça às nações. Não lutará nem gritará, nem levantará a voz em público. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a chama que já está fraca. Por fim, ele fará que a justiça seja vitoriosa, e seu nome será a esperança de todo o mundo. Então levaram até Jesus um homem cego e mudo, que estava possuído por um demônio. Jesus o curou, e ele passou a falar e ver. Admirada, a multidão perguntou: Será que este homem é filho de Davi? No entanto, quando os fariseus souberam do milagre, disseram: Ele só expulsa demônios porque seu poder vem de Beelzebu, o príncipe dos demônios. Jesus conhecia os pensamentos dele e respondeu: Todo reino dividido internamente está condenado à ruína. Uma cidade ou família dividida contra si mesma se desintegrará. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido e luta contra si mesmo. Seu reino não sobreviverá. Se eu expulso demônios pelo poder de Beelzebu, o que dizer dos seus discípulos? Eles também expulsam demônios, de modo que condenarão vocês pelo que acabaram de dizer. Mas se expulso demônios pelo Espírito de Deus, então o reino de Deus já chegou até vocês. Afinal, quem tem poder para entrar na casa de um homem forte e saquear seus bens? Somente alguém ainda mais forte, alguém capaz de amarrá-lo e saquear sua casa. Quem não está comigo e opõe-se a mim, e quem não trabalha comigo, na verdade, trabalha contra mim.
Por isso eu lhes digo: todo pecado e toda blasfêmia serão perdoados, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Quem falar contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem neste mundo, nem no mundo por vir. Uma árvore é identificada por seus frutos. Se a árvore é boa, os frutos serão bons. Se a árvore é ruim, os frutos serão ruins. Raça de víboras, como poderiam homens maus como vocês dizer o que é bom e correto? Pois a boca fala do que o coração está cheio. A pessoa boa tira coisas boas do tesouro de um coração bom, e a pessoa má tira coisas más do tesouro de um coração mau. Eu lhes digo, no dia do juízo vocês prestarão conta de toda palavra inútil que falarem. Por suas palavras vocês serão absolvidos e por elas serão condenados. Alguns dos mestres da lei e fariseus vieram a Jesus e disseram: Mestre, queremos que nos mostre um sinal de sua autoridade. Jesus, porém, respondeu: Vocês pedem um sinal porque são uma geração perversa e adúltera, mas o único sinal que lhes darei será o do profeta Jonas. Pois assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. No dia do juízo, os habitantes de Nínive se levantarão contra essa geração e a condenarão, pois eles se arrependeram de seus pecados quando ouviram a mensagem anunciada por Jonas. E vocês têm à frente alguém maior que Jonas. A rainha de Sabá também se levantará contra essa geração no dia do juízo e a condenará, pois veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E vocês têm à frente alguém maior que Salomão. Quando o espírito imundo deixa uma pessoa, anda por lugares secos à procura de descanso, mas não o encontra. Então diz: Voltarei à casa da qual saí. Ele volta para a sua antiga casa e a encontra vazia, varrida e arrumada. Então o espírito busca outros 7 espíritos piores que ele, e todos entram na pessoa e passam a morar nela. E a pessoa fica pior que antes. Assim acontecerá com essa geração perversa. Enquanto Jesus falava à multidão, sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, pedindo para falar com ele. Alguém disse a Jesus: Sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. Jesus respondeu: Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Então apontou para seus discípulos e disse: Vejam, estes são minha mãe e meus irmãos. Quem faz parte, quem faz a vontade de meu Pai no céu é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Uhum. Bom, vamos lá, vocês estão animadas hoje, terça-feira? Esse friozinho? Podem abrir os microfones aí, todas, quiserem falar. E vamos começar com essa questão da lei e do sábado. Jesus não veio para cumprir toda a lei? Então, por que que ele fazia essas coisas no sábado? Primeira pergunta: o sábado fazia parte da lei de Moisés? O sábado fazia, mas nessa situação aqui, ele está falando com relação à manutenção da vida, né? Então, por que não permitir que eles comam porque eles estão com fome só porque é sábado? Ou porque não salvar alguém que está no buraco porque é sábado? Aqui a gente vai entrar né? Vai perceber que Jesus está falando sobre a manutenção da lei, da vida, né? Então, o sábado continua fazendo parte, mas a manutenção da vida é muito mais importante do que o sábado. Mas sabendo os discípulos dele
que, que iam precisar de comida no sábado. Por que que eles não se prepararam antes? Mas Jesus falava que quando eles fossem para sair, não era para levar nem sacola nem alforjes, né? Então eles não tinham se preparado porque já tinha anteriormente falado sobre isso. Então, Jesus deu uma instrução que prejudicou eles cumprirem a lei. É isso? É isso? Jesus deu Professor. uma ordem que prejudicou a Ó, lei. no meu ponto de vista, não sei nada. Curiosidade. Palpite. É, Jesus estava falando de um reino que não era esse. É isso que a gente não pode perder essa. No meu ponto de vista, quando a gente lê um texto, a gente, principalmente daquilo que Jesus está ensinando. Lógico que ele é literal. Daqui a pouco nós vamos entrar numa parte que é bem literal. Mas eu acredito que aqui ele falava de um reino que não era o que tinha sido proposto. Ele estava falando do reino que ele propôs, o reino dele. Bom, essa é a minha opinião. Mais alguém? Mas tinha uma contrapartida aqui também, né? Os sacerdotes, eles trabalhavam no sábado, né? Porque se eles iriam levar o sacrifício no templo e eles usavam o sábado para fazer isso, quem recebia o sacrifício? Sacerdotes. Uhum. Então, por que para um. Ah, não sei, tô fazendo que nem a Císera. Só estou pensando aqui. Se os sacerdotes podiam quebrar a lei, né? Por que os Uhum. discípulos não? Então, aí a pergunta básica aí, né? Davi, quando entrou lá, e Jesus cita aí Davi, não cita? Quando ele Cita. entrou lá com fome, ele comeu do pão que ele não podia comer também, o pão da apropriação que ficava na frente da mesa, né? Como é Hum. que é essa história? Então, se sábado é só quando eu quero, quando eu posso, quando eu não posso, eu não cumpro. Como é que é essa história? Porque lá na lei tá certo, para não fazer nada no sábado, porque o sábado era um dia dedicado ao Senhor, né? Os judeus cumpriam isso, os fariseus cumpriam isso direitinho, né? E Mas Jesus Jesus, disse que veio para cumprir a lei. Fala, Edna, mas, Je- desculpa. mas Jesus disse que ele era maior que o templo, né? E que Deus queria misericórdia, não sacrifício. Uhum. Aí é por esse caminho aí. Né? Alguém ia falar alguma outra coisa? Não? A questão da lei, essa questão está para o sábado, mas ela serve para toda a lei. Para toda a lei. Qual é a função da lei? Né? Essa é a pergunta fundamental que Jesus está respondendo para os fariseus. Qual é a função da lei? Né? Para que Deus deu a lei para o homem? Será que Deus deu a lei para. Essa é uma pergunta bacana também. Será que Deus deu a lei para mostrar para o homem que ele é incapaz de cumprir, para poder vir Jesus e salvar ele? Por que será que Deus deu a lei? O povo tem um direcionamento. Um direcionamento, é isso aí. O problema todo do humano, depois que ingressou o pecado, é que o coração humano é inclinado ao mal. Se vocês forem ler lá em Gênesis, vocês vão ver assim, que o coração de Caim ficou invejoso e depois ele se inclinou para o mal, foi para a terra de Nod, inclinado para o mal. Que a geração de Caim, nascida, né, a partir de Caim, era uma geração perversa e com o coração inclinado ao mal. Depois, na época de Noé, vem Noé, e o grupo que está lá tem um coração inclinado para o mal. Então, a lei veio para nos dar uma direção para o nosso coração. E é uma direção em relação a Deus. Como eu vou me aproximar de Deus?
Só que quando essa mesma lei foi dada para Moisés, e o povo viu a grandeza que era a presença de Deus, esse próprio povo, ele fala assim: não, não, Moisés, nós não queremos contato aí com esse Deus, não, que isso é muito forte. Vai você tenha o contato com Deus e você nos transmite a mensagem de Deus, né? Então, assim, quando Jesus está falando do sábado e ele está falando de toda a lei, ele está falando assim: a lei foi dada a vocês para que vocês, por exemplo, a lei do sábado, foi dada para o homem não trabalhar todo dia, para o homem ter um dia dedicado a Deus, ao descanso. A Edna falou da continuidade da vida, né? A pessoa que trabalha todo dia, ela não tem nenhuma folga, ela sempre está trabalhando, ela entra em estresse, em burnout agora, né? Por quê? Porque É, precisa ter um tempo de pensar, de meditar, de respirar, de não fazer nada, né? Então, a lei, o sábado, era justamente para a pessoa ter esse tempo. O problema nesse caso aqui, Davi, por exemplo, estava no meio de uma guerra, né? Estava tentando fugir lá quando ele come os pães, ele estava tentando fugir lá de Saul, ele estava lutando pela vida. Nesses tempos difíceis, nesses tempos complicados, a gente vai ter que fazer as coisas que tem que fazer, né? Os discípulos estavam espalhando o reino, os discípulos estavam espalhando a mensagem do reino, né? Então, eles precisavam fazer aquilo, era a época daquilo, né? Então, o problema de pegar a lei e aplicar a lei sobre o outro, literalmente, para que você condene o outro, o problema é que o propósito da lei não foi para isso. O que Jesus está dizendo para os fariseus é: se você pega o sábado e você cumpre o sábado pensando em Deus, meditando nas coisas de Deus, você está cumprindo certo. Agora, se você pega o sábado e cumpre por causa de um rito, e pior, hein? Eles foram atrás dos discípulos para ver o que eles estavam fazendo. Eles não podiam ficar caminhando pela lei deles, né? Eles tinham uma quantidade de passos para dar. Eles foram atrás para condenar no sábado. Então, eles estavam também trabalhando no sábado, né? A pergunta maior é: para que eu uso a boa e perfeita lei do Senhor, né? Para que, onde eu uso, em que situação eu uso a boa e perfeita lei do Senhor? A lei do Senhor foi feita por causa do homem e não o homem por causa da lei. Como a Císera citou aí do texto, a lei do Senhor, o que o Senhor quer não é um cumprimento rigoroso de tudo e eu tenho que ficar nesse caminho e eu não posso fazer isso que é pecado, eu não posso fazer isso. Não é isso. O que o Senhor quer é um coração aberto para Ele, que ofereça sacrifícios verdadeiros, né? E dá para oferecer sacrifício verdadeiro se eu pego a lei e, ao invés de meditar nela, eu fico aplicando ela para o outro? Eu fico condenando o outro? Dá para eu aplicar a lei assim? Essa é a pergunta aí. Então, o que é? Talvez a pergunta melhor ainda: o que é cumprir a lei? E Jesus dá essa resposta aí: o que é cumprir a lei? A resposta está lá onde se cita o profeta Isaías, verso 18, 19, né? Aí esses versos, até o 21. Quem quiser ler, pode ler. Veja o meu servo, aquele que escolhi, ele é meu amado. Nele tenho grande alegria. Porei sobre ele meu espírito e ele proclamará a justiça às nações. Não lutará, nem gritará, nem levantará a voz em público. Não esmagará a cama quebrada, não apagará a chama que já está fraca. Por fim, ele fará que a justiça seja vitoriosa, e o seu nome será a esperança de todo mundo.
O que é esse cumprimento da lei aí? Que está escrito aí. O próprio Jesus. É resgatar, olha lá, o servo amado que foi escolhido é resgatar a alegria do homem com Deus. Não é mais aquele medo, aquela aflição de chegar diante de Deus temeroso e ele vai me condenar, ele vai me destruir. Ah, você vai para o inferno. Não, não é isso. Olha lá, ele proclamará a justiça, porque ele terá o Espírito Santo, ele poderá dizer o que é certo e o que é errado para a construção desse povo. Ele não lutará e nem gritará. Olha lá, que lindo isso. Vocês já viram que quem condena luta e grita? Quem condena o outro luta e grita para ter razão. Se você viu uma discussão, pensa aí vocês, numa discussão que vocês já presenciaram, ou vocês estavam como parte dela, ou vocês estavam ouvindo as partes. Aquele que quer impor a justiça, o que que ele faz numa discussão? Ele fala com mais força, né? De autoridade, para que as pessoas convençam. Ele grita, ele grita, né? Ele bate, ele esmaga o outro, né? Ele vai para cima com ferocidade, né? Essa Humilha, é a lei. Eu tô certo. Desculpa, Edna, fala. ele humilha, chega até a humilhar o outro, né? Em relação àquilo que ele está falando. Não tem limite. E pior é que às vezes é dentro da nossa própria casa. E não tem limite para humilhar o outro, para diminuir o outro, para ofender o outro. Não existe limite para isso, né? Já Jesus, quando ele ia corrigir, Jesus não deixava de corrigir, concordam comigo? Ele não deixava de corrigir. Olha como ele fala com os fariseus aí. É duro o que ele fala com os fariseus aí. Hipócritas, cobras, vocês ficam fazendo isso com uma intenção diferente. É uma correção dura, né? Mas não é uma correção para destruir a correção de Jesus para os fariseus é também misericórdia com eles, para ver se eles mudam de atitude. E muitos fariseus mudaram e se converteram, mas muitos não, né? Aí é que está o detalhe. Quando Jesus corrige, ele corrige para a edificação. Não é só para. A gente gosta de falar contra os fariseus como se Jesus não fosse esperança para eles também. Mas essa correção de Jesus para os fariseus também é uma demonstração de misericórdia. Vocês não estão vendo que vocês estão indo para um caminho errado, né? E Jesus não falava isso gritando. Jesus não falava isso esbravejando para humilhar os fariseus. Não. Ele queria chamar a atenção para ver se eles voltavam. E ele fala muitas vezes: voltem-se para a lei correta, apliquem a lei certa. Vocês não falam aí de que vocês querem aplicar a lei, então aplique a lei de verdade, né? Então, ele não tem uma, nem levantará a voz, não esmagará a cana quebrada. Nós somos essas caninhas quebradas já, fracas. Essa luzinha fraca. Ele não veio para apagar a gente, para quebrar a gente nesse aspecto, né? Ele fará uma justiça vitoriosa. E o seu nome será o quê? Esperança para as nações. Esperança. Esperança, né? A nossa voz como cristãos tem que ser uma voz de esperança e não de condenação. O evangelho de Cristo é um evangelho de esperança, né? De que pode ser diferente. Olha, você está errado nisso. Filho, você está errado nisso. Filha, marido, você está errado nisso. Mas pode ser diferente. Pode ser diferente, né? Como pode ser diferente? Se você se aproximar de Jesus. É nele que está. E não é por causa de sábado, não é por causa de roupa, e não é por causa de dia da semana, não é por causa de nada disso. É para que você se aproxime de Deus, para que você, com o Espírito Santo, saiba discernir, né? Acho que talvez a melhor oração que a gente faça para nós e para os nossos queridos
é que eles sejam cheios do Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai ajudar a discernir todas as coisas. E a gente muitas vezes condena sem saber se aquilo é a vontade de Deus, sem entender o que que aquilo está acontecendo, por que está acontecendo aquilo, né? Bom, então a cura no sábado, a ovelha no sábado, é toda essa parte, é essa interpretação da lei, né? É eu usar a lei a benefício do homem, né? Então, quando alguém fala para você, você tem que dedicar o sábado ao Senhor. Se você passar a dedicar o sábado ao Senhor mesmo, então você não tem atividades, você vai ter um tempo de meditação, de reflexão, de comunhão. Então, o sábado é abençoado. Agora, se falar para você que tem que guardar o sábado, mas fica aflito, ter que. Ai, eu tive que trabalhar o dobro ontem por causa desse sábado. Ai, esse sábado é um fardo. Ai, eu tenho isso. Ai, não vejo a hora de chegar às 6 horas para acabar esse sábado. O que adiantou esse sábado? Ele não leva, ele cumpriu a escrita da lei, mas, como disse a Edna, não cumpriu o princípio da lei, né? Que é preservar a vida, que é aproximar você de Deus, né? Eu tenho feito muitas vezes a mesma pergunta para mim: por que que eu faço o que eu faço? Várias vezes eu estou fazendo essa pergunta para mim: por que que eu estou fazendo isso? Por que que eu estou fazendo isso? Qual a finalidade de eu fazer tal coisa? Né? Eu acho que essa pergunta é uma pergunta muito sábia para quem quer cumprir a vontade de Deus. Por que que eu estou fazendo isso? Porque quantas vezes eu olho e eu estou fazendo aquilo por vaidade minha, sabe, besteira minha, por querer, às vezes sobre o outro, por querer que o outro faça do meu jeito, né? Tudo bem aí? Uhum. Sim? Bom, nós já lemos a descrição do servo também, né? É linda essa descrição, não é, de Isaías? Vamos ler de novo? Lê aí, alguém de novo. Esse que a Edna leu, É, de 18 a 21, eu leio. isso. Vejam meus, vejam o meu servo, aquele que escolhi. Ele é meu amado. Nele tenho grande alegria. Porei sobre ele meu espírito, e ele proclamará justiça às nações. Não lutará nem gritará, nem levantará a voz em público. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a chama que está fraca. Por fim, ele fará que a justiça seja vitoriosa, e seu nome será a esperança de todo o mundo. É muito lindo isso, né? E a Igreja de Cristo continua sendo essa aí, que recebe esse Espírito Santo sobre ela, né? Esse Espírito que proclama essa paz. Não é uma igreja de gritaria, de bagunça, de desordem, não. É uma igreja de acolhimento, de esperança para o mundo, né? Quando a gente perde a referência de ser esperança para o mundo, e a correção faz parte da esperança. Criança deixada a seu próprio juízo, dá errado. Nós precisamos se exortar, corrigir, mas ser essa igreja aí que corrige, que exorta, nessa esperança para o mundo, né? Corrige porque ama o outro, porque ama o irmão, né? Bom, e a fonte de poder de Jesus aí, que fala do homem cego e mudo. Engraçado que eles colocam tanto a parte desse homem ser possuído, né? Ele era, e Jesus cura o efeito dessa questão, né? De ser cego e mudo, ele passa a ver e a falar, mas como ele cura? Tirando o demônio, tirando o espírito mal daquele homem, né? Existem curas diferentes, isso é uma coisa interessante, né? Existem curas que são curas espirituais
E existem curas que são só na carne, né? Esse homem aí não, esse homem aí ele teve uma cura espiritual, né? Na verdade, todas são espirituais, né? Mas esse homem foi uma libertação espiritual, né? E aí, a fala dos fariseus? O que vocês acham? Uhum. É o verso 24. Eles perguntaram: será que esse homem é o filho de Davi? Não, não é isso. É isso mesmo, É? 24. No O entanto, finalzinho era, será que ele é filho de Davi, do 23, né? ah, E aí o eles 24 falavam era... que ele expulsava pelo poder de Beelzebub, príncipe dos demônios. Olha que coisa o julgamento daquele que é da lei. Olha a falta de discernimento do Espírito Santo. Olha que interessante. Aquele que se coloca no lugar de julgador, sem o discernimento do Espírito Santo, porque o Espírito Santo mostra, né? Mas sem esse discernimento, olha o que eles falam. E aí Jesus falou: olha, vocês podem falar contra mim, mas se vocês falarem contra o Espírito Santo, vocês vão ter problema. Vocês podem falar contra o Filho do Homem, vocês podem atacar, né? E nós hoje, como é que funciona isso para nós? O que vocês acham? Estou quase perguntando por que que eu faço essa plataforma aqui com todo mundo de câmera fechada e microfone fechado. Vou começar a perguntar isso, hein? Ninguém fala nada. Uhum. Dá Ah, para você repetir a pergunta? tá? Essa questão de falar contra o Espírito Santo, né? Que Jesus diz aí, pode falar contra mim, mas olha o que vocês estão falando da ação do Espírito Santo. O que que significa isso? Ele fala, pode, comigo tá tudo bem ainda tem perdão, mas contra o Espírito Santo, se vocês falarem, vocês não têm perdão nem aqui e nem no reino eterno. Porque quando você fala contra o Espírito Santo, existe uma rejeição total, né, com relação a Deus. É isso mesmo. É o Espírito de Deus, gente. Hum. Até para aqueles homens falar contra, você sabe que eles tinham respeito, nem gostavam de usar o tetragrama, né, de falar o nome de Yahvé em vão, né? Tinha toda uma cerimônia para falar, né? Então, quando eles estão falando de Jesus ali, do homem, né? Aquele humano, ele fala, olha, se falar contra mim ainda tem um jeito, depois se arrepender e de ser perdoado, mas contra Deus, contra o Espírito de Deus, né? E aí, o que vocês acham disso? A Adriana disse que está chegando em casa, para eu não desistir do grupo, não. Que eu justamente eu pus esse, justamente eu pus esse grupo para ter oposição às minhas ideias. Por isso que eu gosto quando a Cícera fala, que a Cícera fala ali, ó. Então, eu anotei alguma coisa aqui. A função do Espírito Santo é convencer a pessoa do pecado, né? E leva ao arrependimento. E quando o Espírito Santo te convence do pecado, leva ao arrependimento. Quando o Espírito Santo é rejeitado, ela não é levada ao arrependimento, ela não sabe onde errou, não sabe o que pecou, e ela continua em pecado. E acha ainda que está certo. E é isso mesmo, né? É isso aí. É isso aí. Se ele está falando sobre o cumprimento da lei, que o Espírito desceria sobre ele, né? Que é o texto de Isaías, né? E se chega aqui, eles estão rejeitando esse Espírito descendo sobre eles,
só para ter ocasião, para dizer, não, não é filho de Davi nada. É um pecador, ele expulsa porque ele é o chefe dos demônios. Jesus, primeiro que Jesus está dizendo que não é ele, que é o Espírito de Deus que habita nele que está fazendo. Olha que interessante isso, né? Vocês estão falando contra esse espírito, né? Muito bom, é isso aí, Edna, exatamente. Se eu rejeitar o espírito. Isso sim. Eu estudei. Ai, que linda! Vai ganhar uma estrelinha no caderno, você. Para ganhar uma estrelinha. Ponto positivo. Se a gente olhar para essa questão do Espírito Santo hoje, na realidade da igreja hoje, que papel o Espírito Santo tem em muitas igrejas? Hoje, Muitas. nos Fala, Zenaide. Na verdade, o Espírito Santo, para mim, é aquele que faz o trabalho de preservação, de construção, de mudanças, de levar o homem a entender realmente o que Deus quer, para onde ir, o que fazer. Então, é um trabalho duro, é um trabalho diário, é um trabalho constante. E quando a rejeição não se crê ou se blasfema contra o Espírito, não dá a ele o devido valor que ele tem, não permite que ele faça, é um pecado que não tem perdão, porque não deixa ele fazer, amarra, é, coloca uma mordaça, não permite que ele opere, e isso faz com que o ser humano se perca de Deus, porque nós não nos perdemos de Deus pelo fato do Espírito estar ali constantemente, dia e noite, né, nos convencendo do pecado, da justiça, do juízo, o tempo inteiro. Então, assim, tremendo demais esse versículo. Eu amo esse versículo assim, no sentido de ter temor no coração em relação a ele e também entender quem somos, né? Um pouquinho antes ali você vê, ele não apaga o pavio que fumega, ele não joga fora a cana quebrada. Eu sou essa cana quebrada. Eu sou esse pavio que fumega. Eu estou ali e ele não vai lá e me despreza, não me descarta. Ele fala, não, Zenaide não está com nada, Zenaide não. Ele fala, não, Zenaide valeu sangue, eu vou convencer ela que ela vale alguma coisa, porque ela vale o sangue. Então, é tremendo, e precisamos de sabedoria para para entender, porque às vezes a pessoa pensa que pecado contra o Espírito Santo é falar mal do Espírito Santo, falar mal de quem fala língua estranha, papapá. Não, é outra coisa muito mais profunda e muito mais séria. É o trabalho dele diário em nós. Né? Eu penso assim. É isso aí, muito bonita a sua fala, Zenaide. Não blasfemar, né? E tem gente que usa os, ah, ah, os dons do Espírito Santo para oprimir, às vezes, o outro como se o dom fosse dele, né? Eu já contei para vocês, eu não falo em línguas. E eu fui muitas vezes oprimida por não falar em línguas. Não, não, não. Então você não tem o Espírito Santo. Olha a arrogância de quem julga se você tem o Espírito Santo ou não tem o Espírito Santo, né? E é a mesma coisa daquele que não fala em línguas e olha para o outro que fala e fala: será que ele está falando de Deus mesmo? Né? E duvida do dom do Espírito Santo. É a mesma arrogância, né? Então, o Jesus fala aqui que o Espírito Santo ele produz frutos no homem, né? E que pela árvore a gente conhece esses frutos, né? Então, você olhar para uma pessoa e julgá-la sem o conhecimento de Deus, se ela fala ou se ela não fala em línguas, é um dom, cada um tem o seu dom, a Bíblia diz isso, né? Aí outros, não, 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 não. Se não manifestar com isso aqui, então você não tem. Quem é você para dizer que eu não tenho, arrogante, hipócrita, fariseu, né? Porque eu sei o espírito que eu tenho, né? Agora, o que é de Deus, aliás, se você vê dois que são de Deus, os dois não se acusam, eles se unem e oram juntos e chegam a uma solução juntos, né? Mas quando a gente parte para o caminho da religiosidade, aí fica essa acusação, essa tensão, né? Fala, Edna.
Então, esse dia eu estava conversando com uma das líderes da igreja, né? E assim, inocentemente, falou assim, eu não falo, né, os dons em línguas, né? A pessoa assim me olhou, arregalou os olhos. Como assim você não fala? Eu me senti tão pequena, né? Porque a forma como ela falou comigo parecia que eu não estava fazendo parte do corpo, né? Porque eu estava destituída de um dom que era visível a todo mundo que estivesse trabalhando na obra de Deus, né? Eu falei assim, caramba, né? Mas depois de algum tempo eu comecei a estudar e eu entendi, como você acabou de falar aí, né? Que não necessariamente é preciso falar em línguas para eu trabalhar no reino de Deus, né? Porque existe vários dons para ser exercido. E Paulo fala isso, né, no capítulo 14 lá, depois do amor, ai, que interessante, bem logo depois do amor, do capítulo 3 13 de 1 Coríntios, no capítulo 14, Paulo justamente vai falar do dom de línguas e o dom da profecia, né? São dois dons, né? Tem quem tem o dom da profecia, quem tem o dom de línguas, né? Mas eu posso julgar que quem tem o dom de línguas é superior ao dom da profecia, ou quem tem o dom da profecia é superior? Não, porque não é de vocês. É isso que o apóstolo Paulo fala. Se o dom não é de vocês, se o dom é do Espírito Santo, lembra assim, ó, do Espírito Santo, né? Eu orei, a pessoa curou. Não, não foi você que orou, a pessoa curou. Você orou, o Espírito Santo agiu e a pessoa se curou. Porque o dom de cura não é nosso, o dom é do Espírito Santo. O dom de falar na língua dos anjos, dom do Espírito Santo. O dom de falar em outra língua, num contexto necessário, é dom do Espírito Santo, né? Se eu desconheço a língua e falo nela, quem que falou? Fui eu? Não fui eu, foi o Espírito, né? Então, assim, a tensão aí em relação a esse texto eu não quero que o poder esteja no outro, eu quero que o poder esteja em mim. Então, eu pego aquilo que eu acho que é poder meu e atribuo a mim. É a mesma lógica de poder de quem? Do dragão que a gente viu lá em Apocalipse. É a poder e dominação. O diabo sempre, gente, está nisso. Poder e dominação. Você é o que pode, você é o que é grande, você, né? Bom dia, meninos, cheguei. Eita! É, eu vejo aqui que a gente vive com duas escalas, né, de medidas aqui. A gente tem a escala do pecado, pecadinho, né? Então, que Jesus curar no sábado, para eles era considerado um pecado, mas o coração deles, os pecados deles, não, porque eles guardavam o sábado. E do outro lado, a gente tem uma outra escala também do grau de espiritualidade. Hoje a gente quer prova dessa escala de espiritualidade. Então, que nem a Edna falou, se você não fala em línguas, você não é tão espiritual quanto o que fala. E a gente que não fala também coloca o outro dentro ali da métrica, né? E o que me marcou nesse capítulo todo é quando Jesus ele fala assim, ó, sabendo os seus pensamentos. E muitas vezes a gente quer enganar Deus, né? A gente profere palavras, mas os nossos pensamentos por dentro, a gente está murmurando outras coisas. E assim, o evangelho ele aponta para o nosso eu, para o nosso eu. Acho que o maior ensinamento de Jesus é isso, assim, é você, né? É o eu, é o nosso. A gente tem que olhar e imaginar assim, tão graça, a gente recebeu tão amor, né? Hoje, até estou preparando uma atividade com meus alunos para falar da crucificação de Cristo, um amor incondicional, né? Ele não subiu lá na cruz e falou: Olha, eu estou aqui por você, mas você, olha, isso, isso, isso. Mas esse amor incondicional, eu acho que a gente muitas vezes perde de vista esse amor incondicional que Deus tem para nós. Hum, É isso, é isso aí. E aí uso os dons do Espírito Santo como se fossem meus, né? Uso os bens que Deus me deu como se fossem meus, esbanjo conforme a minha vontade.
Eu vi o pastor Saião falando essa semana eu achei tão interessante, perguntaram sobre o dízimo, né? Se era justo, não era justo, era devido, se não era devido, né? E ele falou assim: sabe qual que é o problema do cristianismo? É que não é assim, eu dou 10% e os outros 90% eu faço tudo que eu quero e tá tudo bem. Não, ele falou assim: o problema do cristianismo é que tudo é do Senhor. Então, aonde eu vou usar, né? Se é para abençoar a igreja, se é para abençoar alguém, é do Senhor, eu tenho que lembrar só isso, né? Agora, se é para o meu deleite, só para o meu deleite, também é do Senhor. Então, o problema não é a lei, né? Não é os 10%, né? O problema é que agora nossa vida é dele. A gente reconhece ele como nosso Senhor e Salvador. E reconhecer Jesus como Senhor e Salvador não é um livrinho de regras que eu vou falar cheque, cheque, cheque. Fiz, então estou dentro. Não, não é performance, não é, não é isso. É o coração, como disse a Adriana, né? Jesus conhece, lá em Gênesis, como eu disse também, o coração inclinado ao mal, né? Bom, e aí a questão do Jonas, o sinal do Jonas. A gente pergunta para Jesus, Senhor, eu estou indo bem mesmo? Me dá um sinal? A gente pede sinal de Jonas ainda. Senhor, o Senhor me ama mesmo? Me dá um sinal. A gente ainda está pedindo sinal de Jonas? Eu peço. Eu vou ser bem honesta com vocês. De vez em quando eu falo, ai Deus, estou no caminho certo mesmo. Me mostra aí, me dá um. Faz essa minha vontadezinha aqui para eu ver se é isso mesmo. Que Deus me dá uma quebrada de perna. Jonas e Gideão, né? Tem dia que a Olha gente é essa mais lã aqui. Gideão, né? Quero mais sinais. Isso daí tá muito fácil. Só o senhor ficar 3 dias debaixo, morto, debaixo da tumba, e depois ressuscitar, não foi o suficiente, Jesus. Me mostra mais um sinalzinho aí. E era isso que eles estavam pedindo, né? Um sinal. Se você é o Deus que eu tenho que seguir mesmo, me mostra, né? E Jesus fala duas coisas aí bem interessantes sobre Nínive e sobre a rainha de Sabá, né? O que vocês acharam disso aí? Ele já tinha usado esse mesmo tipo de expressão lá no texto, no capítulo 11, né? Nínive é uma cidade muito pecadora, né? Estava assim, tanto é que Jonas não queria nem chegar lá devido ao tamanho do pecado, idolatria, né? Que eu estava idolatria, era uma geração condenada, né? E Jonas ia lá para demonstrar a misericórdia de Deus para aquela cidade, né? E ele faz essa comparação com o povo ali, né? Se Nínive é uma cidade tão pecadora, tão idólatra, tão condenada, que o profeta não queria colocar os pés lá, ela teria o poder de ser aquela que julgaria essa nação perversa, né? Porque Deus olhou o arrependimento de Nínive, o coração arrependido, porque quando ouviu a palavra, se arrependeu, entendeu, né, o que Deus queria deles. E aquela geração que estava ali, eles não estavam ouvindo a palavra, eles estavam vendo a palavra que se tornou carne, ali presente, e eles não conseguiam, não estavam entendendo quem estava na frente dele, para eles poderem se arrepender de tudo aquilo que eles estavam fazendo na situação aqui, a prática do legalismo com relação ao outro. Eu sou maior, eu sou poderoso e vocês nada. Eles estavam pecando e eles não viam aquele que era maior do que Jonatas, que foi lá na cidade de Nínive. E o interessante, por que Jonas não queria ir para Nínive mesmo? Vocês lembram? Quem que lembra aqui? Porque ele sabia que ele ia pregar e o povo ia se arrepender e Deus ia ter misericórdia do povo. Como teve, né? Como E a gente teve? muitas vezes queria ser a misericórdia do outro. Não, eu preciso condenar esse pecador, né?
É engraçado como ele usa essa expressão bem para os fariseus aqui, né? Não foi ao acaso, né? Jonas estava usando a métrica que a Adriana exemplificou aí, né? É, Jonas colocou como se a régua dele fosse alta, como se ele não fosse, como a Zenaide disse, né? Que ele não fosse uma cana fraquinha, uma quebradiça, né? Uma chaminha apagada, né? Ah, essa história também do espírito impuro que deixa a pessoa, né? Essa questão é interessante, né? A nossa casa interior, ela, ela é habitada pelo Espírito Santo de Deus, né? Nós somos templo do Espírito Santo. Então há um, um forte que luta pela nossa casa, né? Mas se essa nossa casa fica vazia, aí vem, quando a nossa mente não está vinculada ao Espírito Santo, que pensamentos que vêm? Vem a ansiedade, vem isso vai dar errado, isso nunca vai dar certo, essa história aqui vai ser assim, só vem coisa para o mal, né? Só vem coisa para perturbar nosso espírito e a nossa alma, né? Um espírito derrotista. Mas quando a nossa alma, perdão, quando o nosso ser está sendo a habitação do Espírito Santo, então o Espírito Santo vê, né? Olha, isso aqui pode dar problema, então clama. Olha, pede socorro aqui, né? O Senhor cai de joelho aí que é necessário, né? E a família, para terminar, a família de Jesus. Quem é a nossa família? Isso aí é uma discussão grande, né? Ele rejeitou a mãe, Jesus foi malvado, rejeitou a mãe e os irmãos. Foi isso aí que aconteceu? Ele usava muito de alegorias, de parábola, né, para que as pessoas entendessem qual era o propósito dele, né? E ele aproveitava todos os instantes da vida dele ali com o povo para apresentar de forma simples e que o povo entendesse qual era o verdadeiro objetivo dele estar ali. Então, não é que ele tenha menosprezado, né? Mas ele está ensinando que quem vive e faz a vontade de Deus faz parte da família de Deus, né? Uhum. Não tem um mais importante, né? Não tem, Mas chegou o pastor tal, aí sim, agora a coisa vai resolver, né? Não tem o que é mais importante. Nós somos cooperadores do reino, ou seja, nós somos cooperadores com Jesus, né? Isso é uma questão importante de quem é esse reino aí? Quem é o rei do nosso reino? Quem é o rei? Quem é o Jesus, rei? Jesus. Jesus. Dali para baixo é tudo súdito. Tá tudo nivelado, tá todo mundo no mesmo nível. Não tem o irmão que é crente há 30 anos, pregador de multidão, não. Súdito. No reino de Deus não tem nepotismo, né, gente? Não tem. Não, Não não dá tem. para ter nepotismo, é o rei e Não. o resto. É o rei e seus irmãos. Ele co-herdeiros de todo mundo é príncipe e princesa. Ele é o rei, todo mundo é príncipe e princesa. Co-herdeiros de Jesus, né? E a nossa herança com Jesus é a vida eterna, né? Qualquer outra prerrogativa, sei lá, belezinha, bonitinho, não adianta. Tá todo mundo nivelado. O ladrão que aceitou no último minuto e sei lá quem que aceitou desde o começo, e Maria que aceitou desde o começo. Tá todo mundo no mesmo patamar, né? Só o rei que é o que vem e vem em nome do Senhor para salvar todos nós, né? Todos nivelados. Amém? Amém. Então, vamos orar para encerrar? Nossa, Ô, tem me dando. Cícera, você pode orar, sim?
Posso sim. Então, ora aí para a gente encerrar, querida. Jesus, nós te amamos pela manhã que nós tivemos, pela manhã que nós começamos rendida aos teus pés. Amém, Senhor. Gratos a ti por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Amém, meu Pai. por tudo que até mesmo não entendemos, mas sabemos que o Senhor tem o controle de todas as coisas e o Amém, Senhor tem nos motivado, tem nos condicionado a estar diante do Senhor, e isso é muito bom. Nós entendemos que sem o Senhor nada é possível, sem o Senhor a gente nada consegue, e muito obrigado por estudarmos a tua palavra. Amém, meu Pai. Que ela se faça viva todos os dias no nosso coração. Amém, E a Senhor. gente venha se lembrar em todos os momentos que o Senhor é o Deus que cuida da gente, que o Senhor é o Deus que enviou o teu Espírito Santo para nos ajudar, para nos aconselhar, para nos apontar o caminho. E quantas vezes nós esquecemos disso e agimos por nós mesmos. Cuida de nós, Amém. Em nome de nós em Jesus. todas as áreas da nossa vida. Em O que nós nome de Jesus. queremos, Senhor, o nosso propósito é aprender do Senhor. O nosso propósito é entender que o Senhor está sempre pronto a nos ensinar, a termos uma vida mais próxima de Ti, que esse é o principal, Jesus, o relacionamento com o Senhor. E quantas vezes nós trocamos tudo isso? Que a gente entenda que em tudo a gente precisa depender do Senhor, em todas as áreas da nossa vida. Fica, Amém. nos dá um dia leve, nos dá Em um dia nome cheio da de tua Jesus. presença, que o nosso coração esteja inclinado a ouvir a tua voz, a entender o teu querer e a cumprir os teus desejos. Como nós Amém. temos hoje, Senhor, a lei ela foi só para nos dar uma direção, mas a Amém. tua palavra é para nos direcionar para a vida eterna, é para nos ensinarmos a não pecarmos contra ti, a guardarmos a tua palavra no nosso coração. Então faz isso conosco, Pai. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém.